pessoal, dando continuidade ao conteúdo de leis de Newton, nesse vídeo nós vamos ver uma de suas aplicações, vamos ver os blocos empurrados. No caso de dois blocos sendo empurrados por uma força em uma superfície sem atrito, como a gente vai fazer para calcular a aceleração do movimento dos blocos? Então a gente quer saber qual o valor da aceleração do movimento desses dois blocos aqui. Se eles vão ser empurrados e vão se movimentar juntos, significa que eles vão ter a mesma aceleração. A gente tem as informações da massa do bloco A, massa do B, valor da aceleração da gravidade e a força que vai empurrar esses blocos, uma força igual a 20 newtons. Está sendo aplicada no bloco A pelo desenho. Primeiro passo para resolver um problema com a aplicação de forças. Identificar as forças que atuam sobre os corpos. Nesse caso, temos dois blocos, então a gente vai identificar todas as forças que atuam no bloco A, depois todas as forças que atuam no bloco B. No bloco A, a gente vai ter a força F que está sendo aplicada no bloco A. Essa força é uma força horizontal para a direita e a gente conhece seu valor. Não tem força de atrito, porque a superfície é sem atrito, então vai facilitar um pouco na hora de resolver. Força-peso, por quê? Força-peso vai atuar em todos os corpos próximos à superfície da Terra, sob a influência do campo gravitacional da Terra. Então tem força-peso para baixo, a direção e o sentido da força-peso é sempre para baixo. Esse bloco está sobre uma superfície, então a superfície faz uma força para apoiar o bloco, que a gente chama de força normal. Força normal no bloco A. Uma força que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Lembrem que força normal é sempre perpendicular à superfície, sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Além dessas três forças, ao ser empurrada pela força F, o bloco A vai empurrar o bloco B e eles vão entrar em movimento. Ao empurrar o bloco B vai fazer uma força resistindo a esse movimento. Então a gente vai ter uma força de resistência do bloco B sobre o bloco A, negativa, porque está para a esquerda. Temos quatro forças atuando sobre o bloco A. Vamos ver agora sobre o bloco B. Sobre o bloco B, vamos ter força-peso, é a primeira força que a gente identifica, é a mais fácil de ser identificada, porque os corpos sempre vão estar sob a ação do campo gravitacional da Terra, então sempre vai existir força-peso. Para baixo, o B também está sobre uma superfície, então ele também tem força normal para cima, perpendicular à superfície, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. A força F está sendo aplicada sobre o A, então ela vai atuar só sobre o bloco A. Mas o bloco A vai empurrar o bloco B. É a reação a essa força aqui do B reagindo ao movimento. Então eu vou ter uma força do A em B aqui para direita. Três forças apenas, por quê? Não tem força de atrito, porque os dois estão se movendo numa superfície sem atrito. Não tem força elástica, porque não tem mola nesse movimento. Não tem força de tração, porque não tem corda. Então a gente tem apenas força-peso, força normal, força de interação entre A e B e a força que vai empurrar os blocos, a força F. Depois que a gente identificou as forças que atuam em cada um dos corpos, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para cada um deles. É sempre mais fácil a gente separar as forças que estão na vertical das forças que estão na horizontal. Isso vai facilitar na hora de escrever a segunda lei de Newton. Então, se a gente olha para o bloco B no eixo X, a gente percebe que tem uma força atuando. No bloco A, no eixo X, vão ter duas forças atuando, força F e a força de reação do B. E no eixo Y, a gente tem duas forças em cada um, a força-peso e a força normal. Então a gente vai escrever a segunda lei de Newton para cada um desses eixos. Primeiro a gente vai escrever para o eixo X e depois a gente vai escrever para o eixo Y. Em X, no bloco A, a gente tem duas forças, então a gente vai ter força F para a direita positivo, menos a força do B reagindo ao empurrão do A, negativa porque está para a esquerda, igual a massa do bloco A
porque essas forças atuam sobre o bloco A, vezes a aceleração na direção X. Em B, na direção X, a gente só vai ter a força do bloco A empurrando o bloco B. Como essa força está aplicada no bloco B, é igual a massa de B vezes a aceleração na direção X. Lembrando que a segunda lei de Newton é soma das forças igual a massa vezes aceleração. Escrevi a segunda lei de Newton para o eixo X para cada um dos blocos. Vou fazer a mesma coisa com o eixo Y. O bloco A, duas forças em Y. Força normal, força peso. Normal está para cima, positivo. Então vai ser força normal do bloco A menos o seu peso, igual a massa do bloco A, aqui ó, forças que estão aplicadas em A, vezes a aceleração na direção Y. Na direção Y, o movimento é nulo. Os blocos eles vão se movimentar na horizontal, no eixo X. A aceleração na vertical é zero. Então, aqui é vezes zero. A aceleração em Y é zero. Vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. Duas forças na direção Y. Força normal positiva, força peso negativa. Força normal de B menos peso de B igual a massa de B vezes aceleração em Y, que é zero. Se a gente quer descobrir o valor da aceleração, a gente tem que usar equações que envolvam esse valor. Portanto, são as equações do eixo X, porque a gente já viu que no eixo Y essa aceleração será zero. A gente quer achar a aceleração. A gente conhece o valor da força F, 20 newtons, conhece os valores de massa, quer descobrir a aceleração, mas não conhece essas forças de interação entre o A e o B. Mas, se a gente construir um sistema de equações com essas equações aqui, a gente consegue cortar elas, porque uma é negativa e a outra é positiva. Elas são um par de ação e reação, terceira lei de Newton. O bloco A empurra o bloco B, fazendo essa força AB. O bloco B reage fazendo uma força contrária, menos AB. Par de ação e reação. Então, a gente pode somar essas duas equações e a gente vai encontrar o seguinte: F menos FA mais FAB, essa corta com essa. Sobra só o F igual a soma da massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Sobrou uma equação que não depende desses valores desconhecidos. Vamos resolver essa conta. Substituindo os valores. Força F, 20 newtons, massa do A, 2 kg, vezes a aceleração em X, mais a massa do B, 5 kg, vezes a aceleração em X. A gente quer achar o valor da aceleração. Está multiplicando nesses dois termos. A gente pode colocar em evidência. Vai ficar 20 igual 2 mais 5, que multiplica com AX. Somando aqui vai dar 7. Então vai ficar 20 igual a 7 vezes AX. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então essa aceleração na direção X vai ser 20 sobre 7. Vai dar um valor aproximado de 2,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Então, quando vocês precisarem resolver exercícios que envolvam a aplicação de forças, na hora da gente calcular o valor de aceleração ou de alguma força, e a gente for usar a segunda lei de Newton para isso, a gente sempre vai seguir o mesmo passo a passo. Identifica as forças em cada um dos corpos. Então, nesse caso, dois blocos se movendo juntos, primeiro eu separo só as forças que estão atuando em A, depois só as forças que estão atuando em B. É sempre mais fácil identificar quais são as forças que estão no eixo X, quais forças estão na horizontal, quais forças estão na vertical. Aí eu vou escrever a segunda lei de Newton somando essas forças. Somei todo mundo que estava em X só no bloco A. Depois, somei todo mundo que estava em Y só no bloco A.
Depois eu somei as forças do B em X, depois em Y. E aí eu olhei qual dessas equações vai me ajudar a calcular o valor da aceleração. Nesse caso, foram as duas equações do eixo X. A equação do bloco A mais a equação do bloco B. Como eu queria achar a aceleração e eu precisava tirar o valor dessas forças que eu não conhecia, eu fiz um sistema de equações. O que é isso? Eu somei as duas equações e obtive uma nova equação que não dependia desses valores desconhecidos. E aí eu consegui terminar de resolver o problema. Então, sempre que vocês tiverem um problema de blocos empurrados por uma força para resolver, vocês podem proceder com esse passo a passo.